Boa noite, igreja. Antes de entrar na mensagem, quero agradecer ao pastor pela oportunidade e também rever algumas pessoas. Eu estava falando com o irmão Chagas ali na porta e eu acho que a última vez que eu estava aqui é 2005. Então eu vou, antes de mais nada, meio que introduzir a minha vida, falar um pouco do meu testemunho e como Deus me chamou para o campo missionário e um pouco a respeito do que nós fazemos aqui no Brasil, tá? Muitos já de cara, poxa, você não tem sotaque, você tem certeza que você é americano? E a razão que eu falo português da maneira que eu falo português, porque eu fui criado aqui, eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 3 anos de idade. Então, meu pai trabalhou aqui no Brasil como missionário e eu fui criado aqui no bairro de Ipiranga, aqui no centro de São Paulo, e fiquei em São Paulo até os 12 anos de idade. Aos 12 anos, eu retornei para os Estados Unidos com meus irmãos, devido ao fato dos meus pais falecerem num acidente de carro no Fernão Dias. Então, voltei para os Estados Unidos, morei com tio, tia, depois morei com o irmão mais velho, e aos 18 anos eu fui estudar numa faculdade em outro estado. E lá, no último ano dos nossos estudos na faculdade, eu conheci a minha esposa e mudamos para uma outra cidade, trabalhar, fazer a vida. E lá, Deus tocou no nosso coração para retornar aqui para o Brasil. Então, fiz uma viagem com ela para conhecer o país, de novo com ela, e depois voltamos em 2005 para cá. E desde 2005, nós trabalhamos na área de implantação de igreja. Então, Deus nos levou para a extrema leste de São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes. E começamos o trabalho lá em 2006, e 2008, 2009, Deus abriu uma porta para a gente trabalhar no oeste baiano, numa cidade chamada Barreiras, e uma outra cidade chamada São José do Rio Grande. E recentemente, em 2011, começamos esse trabalho de novo, onde nós estamos até hoje, na região de Cidade Tiradentes. E estamos lá com um grupo de pessoas que a metade das pessoas são novos convertidos e uma implantação de igreja nova. Então, muitos desafios pela região ser uma região carente, não tem estrutura familiar, social, mas Deus está abençoando e estamos prosseguindo para frente. Hoje à noite eu vou falar a respeito do que o pastor acabou de dizer, missão aqui, não outro lugar, outro país, mas aqui na igreja. E amanhã de manhã eu vou compartilhar um pouco a respeito do que ele também acabou de dizer, a Ásia. Nós trabalhamos com um projeto aqui no Brasil de levar para as igrejas aqui no Brasil oportunidades de abraçar oportunidades missionárias em países fechados, tá? Como a China e outros países. E é um projeto muito interessante, vamos falar a respeito disso amanhã de manhã. E amanhã de noite nós vamos falar a respeito da seara do Senhor e o chamado missionário. Eu ainda creio que Deus chama, mas será que você está ouvindo a voz do Senhor? Eu conversando com o pastor recentemente, conversando a respeito do fato que nos últimos 10 anos, 15 anos, a gente vê menos e menos pessoas dizendo, Deus me chamou, eu vou. E sim, você tem que ir aqui, mas Deus ainda chama pessoas para ir um pouco além, algum outro lugar. E talvez Deus quer te chamar durante essa conferência missionária para ir a algum lugar no mundo. Tá? Então vamos lá primeiro, hoje à noite, em Salmo 133. Salmo 133. A conferência missionária é assim, né? Quando a gente volta dos Estados Unidos, cada 4 anos, eu passo em 2 ou 3 conferências por semana. E é muito ruim chegar no final de uma conferência, porque você perde tudo que foi falado anteriormente. E também outra coisa péssima é você não sabe o que foi dito. E você corre o risco de falar a mesma coisa. Porque a realidade é essa. Na palavra de Deus não tem tantos textos que atingem o assunto de missões. Sim, missões está de capa a capa, Gênesis, Apocalipse. Mas geralmente numa conferência missionária, o assunto é travado ali em alguns versículos. Então você chegando no final, igual sábado e domingo, você não sabe se os preleitores já falaram nesses textos. Mas hoje à noite eu tenho certeza
que essa semana ninguém falou desse texto de Salmo 133. Salmo 133, ao abrir a Bíblia e olhar o versículo, já de cara, o cristão que conhece a palavra do Senhor e já ouviu esse texto, se acomoda num lugar e diz: eu já ouvi isso, ou isso não tem nada a ver com missões. Eu te convido hoje à noite a rever esse texto. É um capítulo 133, de 3 versículos. O texto não tem nada a ver com missões, mas a aplicação do texto tem tudo a ver com missões. Então, por que a igreja fica em pé, leitura da palavra do Senhor, e depois vamos ter um momento de oração. Salmo 133, versículo 1 diz: ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Querido Pai, fale aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus oramos isso. Amém. Podem se assentar. Eu vi o quadro lá, parabéns, lindo quadro, eu quero um para minha casa, na verdade, colocar ali na cozinha. A gente sempre está orando por missionários e nossa geladeira está cheia de fotos de missionários, mas é muito mais prático se ter um mapa ali, e até para a nossa igreja. Então, parabéns por isso. É interessante que você entra numa igreja e vê um quadro como esse. Você já, através do quadro, conhece muito a respeito da igreja, sem conhecer a igreja. Porque uma igreja missionária é uma igreja diferente. As suas motivações são diferentes. E certamente, se eu estivesse aqui domingo a domingo, o que acontece internamente reflete o que acontece através do programa missionário dessa igreja. Tudo começa aqui, tudo começa aqui. Uma igreja que não é saudável, equilibrada, não tem como fazer missões fora das 4 paredes da igreja. Podem até tentar terceirizar missões para outros missionários, outras missões, mas vão ser inefetivos aqui no bairro, aqui no seu parâmetro da cidade. Aqui em Santo André, aqui ou São Caetano? Aqui em Santo André. Esse texto aqui fala a respeito de unidade. Versículo 1 diz: ó, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Então hoje à noite nós vamos falar a respeito de unidade. Unidade. O que é unidade? Existem várias definições que poderíamos olhar e pesquisar essa palavra, mas o mais prático é harmonia. Harmonia. Vocês conseguem viver juntos? É interessante que quando você entra no lar, depois de uma briga entre marido e esposa, entre pai e filho, você sente a tensão. Você sente que alguma coisa está diferente ali. Não há harmonia, não tem unidade. E a mesma coisa na igreja local. O texto aqui diz, em versículo 1, que é bom, é suave, que os irmãos vivam em união. O texto, quando fala de irmãos, está falando da irmandade judaica. Aqui o salmista está falando a respeito de outros judeus, aqueles que nasceram israelitas. Mas a aplicação disso, poderíamos extrair disso qualquer aspecto da vida. O seu casamento. Existe harmonia no seu casamento, unidade. A sua família, a sua igreja, a sua classe de escola bíblica dominical. Tudo isso faz parte da esfera da igreja, do corpo de Cristo. Não temos como separar a harmonia no lar e a harmonia da igreja local. Se o lar não está bem, não tem como a igreja estar bem. E se a igreja não está bem, não tem como Deus abençoar o projeto missionário da igreja. Ou seja, tem tudo a ver com missões. Aqui ele vai dizer em versículos 2 e 3, 2 comparações. Então hoje à noite eu peço que você
vai ser rápido a mensagem hoje à noite. Meu professor de homilética no seminário sempre disse: quando você não conhece o público-alvo e eles também não te conhecem, seja simples, objetivo e rápido. Então, hoje à noite vai ser rápido, preste atenção, 15 minutos, no máximo 20, estaremos encerrando. Versículo 2, ele compara a harmonia com óleo, um azeite. Olha o versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Vale a pena ressaltar nesse texto que ele começa com a comparativa, é como. A razão que ele faz isso é que ele começa o versículo 1 dizendo que unidade é bom e suave. Ou seja, ela pode ser quantificada, ela é algo qualificativo. Você pode medir ela, sentir ela, ver se realmente existe. Então ele dá a primeira introdução da comparação no versículo 2, dizendo que é como um óleo. Então vamos ver como que é um óleo. Êxodo capítulo 30, abre comigo lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22. Êxodo capítulo 30, versículo 22. Ele fala em versículo 2 de Salmo 133 que não é qualquer tipo de óleo, mas é um óleo especial de unção. No Velho Testamento, em Êxodo, tem vários tipos de óleo de unção, mas tem um óleo específico para Arão e seus filhos. Em Êxodo 30, versículo 22, o Senhor passa a receita desse óleo. Eu quero que você veja, versículo 22 em diante. A Bíblia diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma parte-te das principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e da canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, um perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Olha o versículo 30. Também ungirás a Arão e seus filhos. Então, essa receita que nós estamos enxergando aqui em Êxodo é a mesma coisa, o mesmo óleo usado em Salmo 133. O que eu quero que você veja aqui no texto é versículo 25, que diz: disto farás o azeite da santa unção, o perfume. O perfume. Volta lá comigo em Salmo 133. Eu quero que você visualiza isso comigo. Em versículo 2, ele dá uma comparação de uma imagem de Arão sendo ungido, mas não é uma gota, não é 200 ml, é uma grande quantia. Lá naqueles versículos em Êxodo, se você for fazer um cálculo daquela mistura, você descobriria o seguinte: que aquela receita em Êxodo é composto de 4 litros de azeite e aproximadamente 17 quilos de fragrâncias. Imagina isso, um composto, e isso derramado sobre Arão. Agora, em casa lá, você vai lá onde a minha esposa guarda as coisas dela e tem perfume. Senhoras, tem perfume em casa? E o frasco de perfume? Quantos ml geralmente é? 30, 50, tem um copo de água aqui que é 200 ml. Nunca é isso, concorda? E é caríssimo. E quando você aplica aquele perfume, quanto que você aplica? Uma gota, tá? Todos nós já tivemos uma experiência no ônibus, no metrô, quando alguém entra, que tomaram banho com perfume, e você cheira de longe.
Mas imagina comigo, você presenciando a unção de Arão. 4 litros. O que o salmista quer transmitir aqui é que a unidade, a harmonia entre irmãos é um perfume agradável. É algo que você de longe dá para cheirar e não só isso, desfrutar daquilo. União é isso. A igreja que tem união emite perfume. Agora, implícito nisso está o fato de que quando não há harmonia, quando não há unidade, aquilo a gente chama de divisão. Quando não há, a coisa fede. Aquela igreja, já perdeu qualquer tipo de efetividade missionária. Aquela igreja, aquilo cheira, é muito agradável, cheira bem, é um perfume, eu quero estar lá. Aquilo está me chamando, é convidativo. Tem uma loja nos Estados Unidos, uma loja de velas aromáticas, tá? É chamado de Yankee, o nome das velas. E são velas caríssimas. Uma vela desse tamanho assim, você vai pagar os R$40, tá? E tem vários aromas diferentes, manga, um monte de coisa, tá? E estrategicamente no shopping, eles sempre locam um espaço próximo à porta de entrada principal. A razão é que eles deixam as portas abertas. Eles jogam o ar-condicionado lá em cima, dentro de uma lojinha pequena, para que o ar saia da loja e enche o shopping. Então você pode estar em qualquer lugar no shopping. Que cheiro é esse? E você vai seguindo. É lá, a porta aberta lá. E você entra e é aquele cheiro agradável. A igreja deve ser assim. Nós podemos pregar o Evangelho, devemos pregar o Evangelho, precisamos pregar o Evangelho. A grande comissão exige isso de você e de mim. Aonde? O pastor disse, começando em Jerusalém até os confins da terra. Porém, viver o Evangelho é outro assunto. Muitas vezes nós nos concentramos tanto em fazer missões, sem sermos os missionários que deveríamos ser. Salmo 133, versículo 3. A primeira comparação aqui é que unidade é um perfume. A segunda coisa, ele diz em versículo 3, como? Ele começa com essa palavra como, que é uma comparação, é a segunda analogia. Ele diz como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Agora, Hermon na palavra de Deus, só existe 2 outros lugares onde é mencionado Hermon. Alguns outros lugares é chamado Monte Sião. E muitos acham que esse é o local da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele ali, numa forma glorificada, foi visto por alguns apóstolos. Mas interessante a respeito de Monte Hermon, que ela fica estrategicamente localizado ali no Oriente Médio. Não agora, mas depois você olha nos mapas na sua Bíblia para identificar aonde que ela está. Ela está como se fosse no pico, da onde Israel termina, o Líbano começa e a Síria começa. Um triângulo ali. E é uma região conhecida por uma coisa que é uma raridade no Oriente Médio: neve.
Não faça isso agora, mas depois do culto, entra lá no celular, no Google, e põe Monte Hermon, imagens. Você vai ver uma montanha encoberta de gelo e neve. E você vai até estranhar, no Oriente Médio, em Israel, sim, até nessa montanha, por exemplo, tem um resort de esqui, de Bariloche. Nessa montanha, em Israel, no Líbano, na Síria, lá no meio do deserto. Ele diz aqui, em versículo 3, que a união é como o orvalho. Acontece algo na climatologia dessa região que é muito raro numa região de deserto. Na região oeste você tem o grande mar. No lado sul você tem a Arábia, onde é muito quente e muito seco. Sobe o vento da Arábia, bate no grande mar e volta para as montanhas para formar essa neve. E todos os dias desce um orvalho nas regiões secas, na base da montanha. Essa montanha, Monte Hermon, também é onde começa o famoso Rio Jordão, entre outros rios também da região. O que ele quer dizer aqui no versículo 3? Unidade é algo refrescante. Refrescante. Imagina comigo, você é um trabalhador rural, agrário, nessa região. 99% das pessoas lá são, ou são cabras, ou são ovelhas, ou são bois, ou é plantio em regiões áridas e quentes. E você trabalhando ali, e olhando para cima, enxergando aquela neve, e no final de cada dia, um orvalho refrescante desce sobre você. E a unidade dessa igreja refresca, ou a falta dela seca aos ossos. Aquilo que é refrescante, orvalho, dá vida. A ausência de água tira vida. Dizem que sem água no Oriente Médio, numa região deserta, você sobrevive um dia. Um dia. Para expandir essa analogia, o mundo que vivemos é um deserto espiritual. Vocês sabem disso. Pensa na realidade da cidade onde você trabalha e vive. É um deserto espiritual. O país, o mundo. Precisamos ser, entre irmãos, uma fonte de perfume, mas uma fonte de vida refrescante. Refrescante. Vai comigo em João 17. João capítulo 17. João capítulo 17 é a famosa oração intercessória de Jesus. E essa oração é do começo até o fim, todos os 26 versículos. Mas eu quero que você vá lá e veja em versículo 20. João capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes. Quem são os estes? Os apóstolos que estão ali, os discípulos que estavam seguindo Jesus. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são estes? Somos nós. Tá? Somos nós. Para que essa oração? Para que rogar? Versículo 21. Para que todos, olha isso, sejam um. Unidade, harmonia. Para quê? Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha isso. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Continuando, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, mais uma vez, como nós somos um. Ele repete a mesma coisa em versículo 23. Eu neles, tu em mim,
para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Irmãos, muitas vezes, o que faz o maior mal para o Evangelho e para a obra missionária não é a falta de recurso. Nós podemos, cada ano, aumentar a promessa de fé, mas ao mesmo tempo ganhar menos espaço no reino em termos de missão, em termos de efetividade. Quando Deus nos chama a nos consagrar à obra, a vida a Ele, essa parte de unidade, de harmonia entre os irmãos, é basicamente isso. Vocês conseguem viver juntos? Focando em mim, na minha pessoa? Sem focar um no outro, mas focando em mim? Se vocês conseguem, vai ser um doce perfume. Vai ser algo refrescante para aqueles que vivem no deserto espiritual ao seu redor. E vai para eles comprovar que vocês de fato são cristãos. A oração dele, há mais de 2000 anos atrás, era uma oração para unidade, do qual o fim dessa oração visava somente a glória de Deus entre as nações. Aonde que isso começa? Começa na sua família. É impossível você ter unidade na igreja se você não tem essa unidade com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com as pessoas com quem você trabalha, seus amigos. Não adianta a gente fingir de ter unidade aqui, mas saindo dessas portas, entrar no carro e já começa aquela gritaria, já começa aquela briga. E eu tenho 5 filhos, então eu sei como funciona. Nós temos que juntos dizer: Senhor, o Senhor é o mestre. O Senhor é o mestre. É sim, mas Ele é mestre da seara. E só vamos ser serventes na seara se Ele é mestre no lar, se Ele é mestre na igreja, se Ele é mestre nos relacionamentos um com os outros. Unidade é a chave de ouro quando se trata de efetividade missionária. Deus, estamos aqui nessa noite e gostaríamos que o Senhor falasse ao nosso coração a respeito desse assunto de unidade. Essa igreja, ela tem sustentado missionários através dos anos, fielmente, em muitos países, em muitas cidades, ó Deus. E a minha oração é que amanhã a fé deles cresça para que possamos até apoiar mais projetos aqui nessa igreja. Mas, ó Deus, é tão importante parar e, em vez de olhar para fora, olhar para dentro e ver se existe algo que precisa ser acertado. Será que essa igreja é um lugar de perfume, onde emite pelo bairro, pelas vidas das pessoas, pelos membros? Ela é conhecida como um lugar que cheira bem, ou fede a falta de união. E nos lares, ó Deus, os casais que estão aqui presentes, as famílias, será que existe, ó Deus, pessoas que precisam chegar ao Senhor em humildade e confessar algumas coisas, e em seguida procurar o seu cônjuge, procurar o seu filho, procurar sua mãe, seu pai, e falar: olha, me perdoa? Porque só assim, só com esse quebrantamento, que o Senhor entra e diz: agora sim, agora sim. Ó Deus, que essa igreja possa ser um lugar perfumoso, cheio de harmonia, unidade, e um lugar refrescante, um lugar de vida e não um lugar de morte. Ó Deus, é importante o que é feito fora das paredes, mas também é importante o trato que cada um tem com o outro.
Que isso possa acontecer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos isso. Amém.